imagina que as finanças de um país, assim, funcionam como as de uma casa. Não dá para viver estourando o cartão de crédito e empurrando a dívida para frente para sempre. Uma hora a conta chega. Hoje a gente vai mergulhar no manual de regras que o Brasil criou para botar um pouco de ordem nisso. A famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Nossa fonte aqui é o texto da Lei Complementar 101, lá do ano 2000. E a missão é entender os princípios, os limites, enfim, como essa lei tenta amarrar as mãos dos governantes. Ok, vamos desvendar isso. E o que é fascinante aqui é que essa lei não surgiu do nada, sabe? No momento de calmaria. Ela nasceu de uma necessidade quase do caos. Antes dela, as contas públicas eram, assim, bem menos rigorosas. O planejamento financeiro podia levar a crises de endividamento gigantescas. A LRF veio para tentar colocar ordem na casa. O artigo 1º já dá o tom. A responsabilidade na gestão fiscal se baseia em ação planejada e transparente. Para quê? Para prevenir riscos e corrigir desvios. É trocar o improviso pela previsibilidade. Então, a primeira ideia não é só sair cortando gastos à torto e à direito, mas sim planejar. A lei parece insistir muito nisso, né? Exatamente. E ela menciona um instrumento central, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, lá no artigo 4º. Só que ela não vem sozinha, certo? Tem uns anexos que parecem ser o pulo do gato. Exato. Esses anexos são o coração do planejamento. O anexo de metas fiscais e o de riscos fiscais. Metas e riscos. Isso. O de metas força o gestor a colocar no papel de forma clara quais são as metas anuais de receita, de despesa, de dívida. É um compromisso público. Já o de riscos fiscais, esse é ainda mais interessante. Ele obriga o governo a avaliar o que pode dar errado e custar caro. Tipo, e se tudo der errado? Basicamente isso. São os chamados passivos contingentes. Ah, sim. Ações judiciais que o governo pode perder, garantias de empréstimos, é um mapa dos potenciais rombos no futuro. Isso força o gestor a pensar ao longo prazo. É uma ferramenta para evitar surpresas desagradáveis. Certo. Mas toda essa papelada, esses planos, eles ficam acessíveis ao público? Ou é só um monte de documento técnico que ninguém entende escondido num site oficial? Ótima pergunta. O artigo 48 bate muito na tecla da transparência. A lei exige ampla divulgação de tudo, inclusive em meios eletrônicos. A ideia não era que a lei ficasse trancada em gabinete, sabe? Mas que fosse acompanhada pela sociedade. Para que as pessoas pudessem fiscalizar. Pois é. A lei garante que a informação esteja lá. O desafio, claro, é tornar isso compreensível. Ok. Agora, saindo um pouco do planejamento e indo para o que todo mundo lembra quando fala da LRF, os limites. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? A lei estabelece regras numéricas bem claras, especialmente para duas áreas super sensíveis: despesa com pessoal e endividamento. É o coração da lei, sem dúvida. Vamos começar pelos gastos com a folha de pagamento. O artigo 19 estabelece um teto para a despesa total com o pessoal. E esse teto é um percentual da receita corrente líquida, a RCL. E só para deixar todo mundo na mesma página, a RCL é basicamente o total que o governo arrecada com impostos e transferências, já tirando o que ele tem que repassar para outros entes. É tipo o salário líquido do governo, né? O dinheiro que sobra na mão para gastar. Definição perfeita. E sobre esse salário líquido, a União não pode gastar mais de 50% com o pessoal. 50%. E os estados e municípios um pouco mais, 60%. E o artigo 20 ainda detalha como isso se divide entre os poderes. No caso da União, por exemplo, o Executivo fica com a maior fatia, 40,9%. Legislativo com 2,5%, Judiciário com 6%. É bem amarradinho. Muito. A ideia é que ninguém possa avançar no espaço do outro. Ok, mas e se o governante começa a chegar perto desse limite? Ou pior, ultrapassa? Aí a lei tem um sistema de alertas. Um sinal amarelo e um sinal vermelho. Um semáforo fiscal. Isso. O sinal amarelo está no artigo 22. Se a despesa com pessoal passa de 95% do limite, já acende o alerta. E com ele, vem proibições. Que tipo de proibições? Não pode mais conceder aumentos, criar cargos, contratar pessoal.
A única exceção é para reposição de aposentadorias nas áreas de saúde, educação e segurança. É um freio de arrumação, então. E se o gestor ignorar esse sinal e acelerar? O que acontece no sinal vermelho? Aí as consequências são bem mais duras. É o artigo 23. Se o limite for ultrapassado, o gestor tem 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses, para eliminar o excesso. E se não conseguir? Bom, aí o ente público, o Estado ou o município, fica impedido de receber transferências voluntárias e de contratar qualquer operação de crédito. Basicamente, as fontes de dinheiro extra secam. O que nos leva ao outro grande freio da lei, o endividamento. A lógica é parecida. Muito parecida. A lei também coloca limites para a dívida consolidada. Se esse limite é ultrapassado, o artigo 31 entra em ação. O prazo para se reenquadrar é um pouco maior, de 3 quadrimestres. 1 ano. 1 ano para se ajustar. Mas tem uma exigência. Tem que reduzir pelo menos 25% do que passou do limite já no primeiro quadrimestre. É um mecanismo de autocorreção. A lei não espera a situação virar uma bola de neve para agir. E enquanto isso? Enquanto isso, fica proibido de fazer novas operações de crédito, a não ser para refinanciar a própria dívida. Isso me faz pensar numa coisa muito prática que todo mundo se preocupa: a transição de mandatos. Sabe aquela preocupação de um governante deixar contas impagáveis para o sucessor? A lei pensa nisso? Pensa. E esse é um dos pontos mais importantes para a continuidade administrativa. Está lá no artigo 42. Nos últimos 2 quadrimestres do mandato, ou seja, nos últimos 8 meses, é proibido contrair uma despesa que não possa ser paga inteiramente dentro do mandato. Tá, isso é fundamental. A única exceção é se sobrar dinheiro em caixa, suficiente e reservado para pagar aquela conta no ano seguinte. Então acaba com aquela farra do deixa que o próximo paga. Exatamente. O objetivo é evitar a prática da terra arrasada, sabe? Onde um gestor gasta de forma irresponsável no fim do mandato e compromete a gestão seguinte. E tem mais. O artigo 21 também anula qualquer ato de aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias finais do mandato. Outro cadeado. Outro cadeado. Para evitar os aumentos de última hora. Certo. Temos as regras, os limites, os cadeados, mas quem fiscaliza tudo isso? Quem é o juiz desse jogo? A fiscalização é compartilhada. O artigo 59 coloca essa responsabilidade primeiro no poder legislativo, com a ajuda dos tribunais de contas, e também no sistema de controle interno de cada poder. E os tribunais de contas parecem ter um papel bem ativo, né? Não só de julgar depois. Sim, o papel deles é preventivo, não apenas punitivo. O mesmo artigo diz que os tribunais devem emitir alertas quando identificam que os limites estão chegando perto. Perto quanto? Perto de 90%. Se a despesa chega a 90% do teto, por exemplo, o tribunal já manda um alerta oficial. E esse alerta funciona? Ou é só um papel que o gestor pode ignorar? Funciona. Porque se ele ignora o alerta e estoura o limite, a defesa dele no julgamento das contas fica muito mais frágil. Ele não pode dizer que não foi avisado. É o tribunal falando, olha, o sinal está amarelo, reduz a velocidade agora. Mas e em situações extremas? Uma crise de verdade, uma calamidade pública. A lei é totalmente inflexível? Não, ela tem uma válvula de escape. É o artigo 65. Em caso de calamidade pública reconhecida oficialmente, os prazos e limites da lei podem ser suspensos. Ah, bom. Vimos isso na pandemia, por exemplo. Isso mostra que a responsabilidade fiscal não pode ignorar uma emergência humanitária ou uma catástrofe. A lei é rígida, mas não é cega. Fazendo um balanço, então, o que a gente viu é que a lei de responsabilidade fiscal é bem mais do que só uma lista de proibições. É uma estrutura que se baseia em planejamento, limites claros, transparência e mecanismos de correção de rota. Perfeito. É uma tentativa de impor uma cultura de disciplina fiscal de longo prazo no setor público. Certo. Mas, para deixar uma reflexão final, tem um artigo na lei que é, digamos, uma promessa ainda não totalmente cumprida. O artigo 67. Ele prevê a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. Um Conselho de Gestão Fiscal. Com quem dentro? A ideia era excelente. Um órgão com representantes de todos os poderes, da União, dos estados, dos municípios, e também com gente da sociedade civil, de entidades técnicas. E qual seria a função dele? Acompanhar e avaliar permanentemente a política fiscal do país. Seria um guardião da LRF, sabe, acima dos partidos.
O problema é que, mais de 20 anos depois, esse conselho nunca foi plenamente implementado como a lei imaginou. Uma peça importante que ficou faltando no quebra-cabeça. Exato. E aí fica a reflexão para quem nos ouve. Que transformações poderiam ocorrer na gestão das contas públicas, na qualidade do debate sobre gastos e impostos, se esse mecanismo de supervisão, com participação direta da sociedade, estivesse em pleno funcionamento hoje? Talvez a conversa sobre responsabilidade fiscal fosse menos um campo de batalha político e mais um projeto de Estado.